pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, né? Então eu venho fazendo bastante daily vlog, mostrando os Estados Unidos, mas eu queria começar a fazer uns vídeos trazendo indicações de filme, né? E também falando sobre coisas da vida, né? E no vídeo de hoje eu queria falar sobre arrependimento, né? Então eu espero que esse vídeo ajude quem estiver pesquisando sobre esse tema, né? Chegou aqui de alguma forma, né? E vamos lá começar. Na minha vida, eu divido os meus arrependimentos em dois grupos. O primeiro grupo são aquelas atitudes que diz respeito somente a mim. Então, por exemplo, eu vou num shopping, compro um tênis e no dia seguinte esse tênis está pela metade do preço. Isso é um arrependimento do dia a dia que diz respeito somente a mim. É uma atitude que eu fiz que afetou somente a mim. Esses tipos de arrependimento, eu lido bem com eles. E eu vou ensinar para vocês uma estratégia, um pensamento que eu aprendi, que eu levo na minha vida de como lidar com esses sentimentos. O segundo grupo do arrependimento, né, são atitudes ou falas que não afetaram somente a mim, mas afetaram outras pessoas. Então, se eu tratei uma pessoa mal, se eu julguei uma pessoa, né? E existem estratégias para lidar com esses arrependimentos também, mas esses para mim são os mais difíceis. Esses são os que eu fico triste quando eu penso neles e é mais difícil se auto-perdoar. Quando eu era jovem, e eu carrego isso até hoje comigo, né? Eu tinha o hábito de ler as reportagens todos os dias. E um dia eu estava nesse site e eu estava lendo as reportagens e tinha uma manchete escrito mais ou menos assim: conheça o homem mais azarado do mundo. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, bom, o que que ele fez, né? Será que ele sobreviveu a várias situações, né? E nessa reportagem contava a história sobre o Ronald Wayne, né? O Ronald Wayne, para quem não sabe, ele foi um dos sócios da Apple, da empresa de tecnologia Apple, né? Que faz os iPhones. E o Wayne, ele ganhou 10% da Apple na época, né? Só que ele vendeu assim por uma quantidade bem baixa de dinheiro na época. E na reportagem falava que se ele não tivesse vendido aqueles 10%, hoje ele seria multibilionário, né? Porque a Apple é uma das empresas mais valorizadas do mundo. E lá contava a história do Wayne, eu já cheguei a assistir a entrevista dele, e o Wayne, conhecendo a história dele, isso me gerou um aprendizado de vida que me ajudou a lidar com esse primeiro grupo de arrependimento, que são os arrependimentos que afetam somente a mim. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o que estava escrito na reportagem e a história do Wayne. Bom, mas o que levou o Wayne a vender a participação dele, né? Por que ele não acreditou na empresa? Segundo o que eu me lembro, né, existiram dois grandes motivos. Um dos motivos era que o Wayne ele era um dos únicos sócios que tinha patrimônio e que caso a empresa desse errado, corria o risco dele perder o patrimônio que ele tinha, né? E o segundo motivo era porque quando o Wayne ele foi convidado a participar da empresa, se eu não me engano, uma das principais funções que ele teria seria intermediar possíveis conflitos entre os dois sócios, né, principais. Então, seria um trabalho bastante burocrático, operacional, e isso não era uma coisa que ele estava buscando profissionalmente para ele. Bom, e qual foi o aprendizado que eu tive há anos atrás, quando eu conheci a história do Wayne, que eu carrego até hoje comigo, né? É que quando a gente toma uma decisão, a gente sempre toma uma decisão com o objetivo de acertar, com o objetivo de que aquela decisão vai ser o melhor pra gente, né? Só que a gente toma as decisões com base nas informações que a gente tem, que são limitadas,
né? Então, quando você compra uma casa pensando que aquela casa vai te trazer muita felicidade, que você vai viver bem naquela casa, que você vai ser feliz naquela casa. Você não compra uma casa desejando ou sabendo que aquela casa tá cheia de problema, que aquela casa vai te dar muita despesa, né? Então, no caso do Wayne, por exemplo, ele tomou a decisão dele com base nas informações que ele tinha, né? No caso, a Apple virou uma empresa de sucesso, então ele acabou perdendo a oportunidade. Só que caso a empresa não tivesse dado certo, talvez ele ter vendido as ações tivesse sido a melhor decisão. Um outro pensamento que me ajuda, né, a lidar com esses arrependimentos, principalmente do grupo 1, né, que dizem respeito somente a mim mesma, é você ser agradecido pela sua jornada de vida, né? Então, todas essas decisões que você tomou, que talvez não foram as melhores, primeiro que você tomou querendo acertar, né? Você tomou acreditando que elas eram as melhores decisões a serem tomadas. E mesmo que, infelizmente, não foi isso que aconteceu, elas fizeram parte da sua vida e elas contribuíram para você sair mais fortalecido, elas geraram algum tipo de aprendizado. Recentemente eu assisti um vídeo, infelizmente eu não consegui achar a frase, né? Mas no vídeo a moça falava sobre uma frase em latim que ela simbolizava exatamente essa ideia de você ser agradecido pela sua jornada de vida. Que todas as coisas que aconteceram, elas te trouxeram para o momento agora e fizeram parte da sua história. Agora, pessoal, chegou a hora de falar sobre o segundo grupo de arrependimentos, né? Que são arrependimentos que não envolvem somente você, mas envolvem outras pessoas. Então, caso você tenha falado ou feito alguma coisa que chateou um amigo, um familiar, né? Então, eu tenho alguns arrependimentos desses na minha vida. É muito difícil para mim me perdoar, né? Se eu pudesse, eu gostaria de voltar no passado e ter feito diferente, né? E um dos meus maiores arrependimentos na minha vida tem a ver com meu pai, né? Eu e meu pai, quando eu era pequena, nós éramos próximos. Quando eu fui crescendo, eu fui ficando um pouco mais rebelde, a gente se distanciou. E o meu pai, ele morreu em 2015. E uma semana antes do meu pai morrer, eu tive um sentimento dentro de mim que eu queria me reaproximar com meu pai, né? E um dia eu pensei em chamar ele pra almoçar, né? Conversar. Só que eu guardei esse sentimento pra mim. E aí, meu pai veio a falecer. E eu carrego isso comigo até hoje, né? De não ter tido essa oportunidade de ter me reaproximado com ele, né? Então, o que eu tenho a dizer nesse segundo grupo de arrependimento, né? É que caso você tenha feito alguma coisa ou dito alguma coisa pra alguém e que tá te fazendo muito mal e que você se arrepende, né? Se caso essa pessoa, né, ainda esteja por perto, que você fale, né? E caso você não tenha coragem de falar, que você escreva e peça perdão para aquela pessoa, né? E explique por que você fez o que você fez, né? E eu acho que isso pode ajudar, com certeza isso pode ajudar. Isso vai tirar um peso muito grande dessas costas. Então, para esse segundo grupo de arrependimento peça perdão e aproveite a oportunidade enquanto essas pessoas ainda estão próximas, né? Bom, pessoal, pro vídeo de hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha trago algum conforto ou aprendizado. Desculpa qualquer erro de pronunciação. Muito obrigada e tenham todos uma ótima semana.